lição de domingo, que tem como título Superando Expectativas Razoáveis, a lição nos traz uma história muito interessante. Quando você puder estar com a sua Bíblia, eu sei que muitos apenas assistem ou até mesmo ouvem o áudio da lição em trânsito, fora do celular, dirigindo às vezes e ouvindo, e nem sempre estão com a lição e a Bíblia na mão. Mas se você está em condições ou em algum momento você puder fazer isso, abra sua Bíblia em Êxodo 32, dê uma olhadinha. Se você conseguir ler, melhor, se não, veja só os temas. Então aqui nos conta a triste história do bezerro de ouro que o povo de Israel constrangeu Arão a produzir, enquanto Moisés se encontrava no monte recebendo orientações de Deus. E quando Moisés, então, ele desce, ele quebra as tábuas dos 10 mandamentos e toda uma situação acontece, os idólatras são eliminados e no final do capítulo 32, Moisés intercede pelo povo de Deus. E nesta ação intercessora ou intercessória, Moisés se torna um tipo de Jesus. Da mesma forma como Jesus lá na cruz, ele disse: Pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Moisés, ao interceder pelo povo, ele chega a dizer: Senhor, se o Senhor não puder salvar esse povo, risca-me. 32, capítulo 32, verso 32 e 33. Perdoa-lhe o pecado, Senhor, se não te peço, risca-me do teu livro. Que coisa, que perfil maravilhoso de Moisés. Nem sempre nós olhamos para Moisés como um líder de intercessão. Os nossos líderes, nossos pastores, nossos anciãos, nossas irmãs que têm funções de liderança, nossas anciãs, elas precisam desenvolver a ação de intercessores, orar pelo rebanho. Nós precisamos interceder pela nossa família. E desta maneira Moisés se torna um tipo, uma ilustração, um símbolo do ministério de Jesus. Então, o capítulo 33 nos reafirma o perdão de Deus para o povo, reafirma a companhia e a presença de Deus acompanhando o seu povo. E Moisés, então, faz um pedido a Deus, para que Deus se mostrasse completamente a ele. E o verso 19, o 18 está o pedido de Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória. E a resposta vem no verso 19, onde nós encontramos Deus dizendo para Moisés: farei passar toda a minha bondade. Vou pedir, produção, por favor, coloque a resposta de Deus aí, do verso 19. Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Irmãos, este verso 19, esta resposta, tem produzido para muitas pessoas uma interpretação de que Deus seleciona um grupo de pessoas para receberem a sua misericórdia e a sua compaixão. E ele seleciona um outro grupo para não receber a misericórdia e não receber a compaixão. Será que é assim que nós, adventistas do sétimo dia, pensamos e acreditamos? A lição vai justamente nos ajudar a entender e a esclarecer essa questão. Será que Deus seleciona pessoas para serem alvos de sua misericórdia e compaixão, e seleciona pessoas para serem objetos de seu desprazer? Será que é assim que Deus atua? Então, o autor da lição faz o seguinte comentário: será que Deus declarou que seria seletivamente misericordioso e compassivo com alguns e não com outros? Pergunta que o autor levanta. E ele responde: essa não é a forma como o Senhor atua. Ele responde: e assim pensamos nós, adventistas do sétimo dia, que Deus não elege um grupo para ser objeto de sua misericórdia e compaixão e outro grupo para não receber misericórdia e compaixão.
Então, ele mesmo levanta uma outra pergunta. O que é que Deus está dizendo então para nós nesta declaração, nesta resposta dada a Moisés no Êxodo 33, 19? Aí ele vai responder. Ele está declarando que, como Criador, tem todo direito e autoridade para ser generoso em misericórdia e compaixão, até mesmo para com aqueles que rejeitam a misericórdia e a compaixão de Deus. Oh, que explicação linda! E era isso que Deus estava fazendo naquela mesma ocasião. Ao mostrar misericórdia para um povo rebelde, pecador, que pouco tempo depois de ter sido libertado miraculosamente do Egito, de ter visto o Mar Vermelho se abrir, o exército de Faraó perecer no mar, mesmo depois desta poderosa manifestação de toda a força com que Deus tirou este povo do Egito, eles, na primeira oportunidade, porque Moisés se demorava no monte, pedem que Arão faça um bezerro e dizem, este aqui é o nosso Deus. Mesmo assim, para essa gente, Deus mostrou misericórdia. Ele estava fazendo nessa ocasião o que significa esse texto, mostrando misericórdia para um povo rebelde que havia acabado de adorar um bezerro de ouro, mesmo que estes não merecessem a compaixão de Deus. E este é o significado. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e compaixão de quem eu me compadecer. Significa que Deus tem a liberdade, a autoridade, porque sua natureza é amor, de exercer misericórdia e compaixão para todos, mesmo para com aqueles que não merecem. E de fato, nenhum de nós merece. Nenhum de nós merece receber nada de Deus, e Deus então diz, eu tenho autoridade para expressar misericórdia e compaixão. Esse é apenas um exemplo, termina aqui a lição do domingo, e tantos outros que a Bíblia nos apresenta, em que Deus demonstra o seu surpreendente amor. Gosto muito de um autor, Brennan Manning. Ele usa a expressão o extravagante amor de Deus, o maravilhoso amor de Deus, o surpreendente amor de Deus, a extravagância divina em nos amar, em ser misericordioso e compassivo. Desta maneira, pomos um ponto final aqui na lição do domingo.